Fala rapaziada, tudo beleza? Hoje na saga Minerar até o Fim, falaremos da moedinha chamada Aion, no algoritmo EquiHash 210.9. A Aion é um projeto que surgiu com o propósito de proteger e acessar a Open Application Network. É uma rede pública que foi lançada em 2018 no Canadá. Os seus principais objetivos é facilitar a interoperabilidade entre diferentes blockchains, permitindo a execução de contratos inteligentes, o armazenamento e compartilhamento de dados. É interessante destacar que a Aion ela rodava como um token na rede ERC20 e depois, em dezembro de 2018, foi lançada a sua blockchain própria. Os seus fundadores são conhecidos e já participaram de vários projetos de blockchain, aplicativos descentralizados e por aí vai. Inclusive, no lançamento do seu token, 40% da sua emissão foi para os fundadores, algo que é bem criticado, né, nos projetos hoje em dia. Ela trabalha em um consenso híbrido, permitindo a validação da sua rede através do Proof of Work e do Proof of Stake. No Proof of Stake, prova de participação, pode-se travar suas moedas e receber recompensas por isso. E no Proof of Work, prova de trabalho, podemos minerar aí ela com placas de vídeo de pelo menos 2 GB de VRAM. O seu algoritmo EquiHash 210.9 é ASIC resistente e não pode ser minerado por processadores. Falando em mineração, os overclocks utilizados para uma melhor performance na Aion tem que puxar um pouco mais o core clock da placa, puxar um pouquinho mais a TDP/power limit, e os clocks da memória, dependendo da placa de vídeo, da sua arquitetura, né, não faz muita diferença quando você aumenta ele. No meu caso aqui, com uma RTX 3060, utilizando o mesmo overclock para mineração de moedas no algoritmo EquiHash, ou seja, reduzindo um pouco o core clock e o power limit e aumentando o memory clock, eu consegui alcançar aí uma performance de 146 a 153 sols minerando Aion a um consumo de 125 watts em média. Agora, otimizando um pouco os overclocks aí, aumentando, né, um pouco o power limit, aumentando um pouquinho o core clock e deixando o memory clock em estoque, né, ou seja, sem mexer nele, eu consegui fazer de 208 a 213 sols, consumindo em média 137 watts. Então, basicamente, um aumento de 12 watts no consumo e um pouco da temperatura da placa, né? No meu caso aí aumentou apenas 1 grau. É aquela coisa, overclock é ajuste, então tem que ajustar, verificar estabilidade, eficiência, estresse e tudo mais. A dificuldade da rede da Aion vem caindo nestes últimos meses, até porque não é uma das moedas que mais rende na mineração e nem uma das moedas que tem mais adesão. Este aqui é o seu site oficial, aion.deon.com. Para quem quiser conhecer mais o projeto, é um site bem simples de fato, nada que chame muito atenção, mas para quem quer minerar ou até investir nessa criptomoeda, é interessante dar uma olhada. Uma coisa que vale a pena destacar é que a falta de andamento deste projeto é nítida. O último reporte oficial aqui do seu time oficial foi no final de 2020, praticamente 2 anos atrás, ou seja, tem pouco movimento aí para a melhoria do seu protocolo. Tanto é que se nós olharmos aqui as publicações do seu blog, basicamente, galera, as publicações pararam no final de 2020. Esse aqui é o seu explorador de blocos, onde podemos conferir todas as transações, por exemplo, inclusive os processos de validação pelo sistema do Proof of Work e do Proof of Stake. Apesar dela possuir uma carteira para desktop, inclusive uma web wallet, o que facilita bastante para realizar staking da moeda, né? Eu irei utilizar a carteira da Binance, que nós temos a Aion aqui na rede da Aion mesmo. Tem ela também na rede ERC20, né? Mas para mineração tem que ser na rede oficial dela. Caso você não queira utilizar a exchange da Binance por conta dos laços dela se estreitando com o Brasil, temos várias outras opções aqui que nem vocês podem ver, ó. Contudo, eu recomendo que você sempre verifique, né, a liquidez e o volume transitado desta moeda na exchange que você escolher, porque de nada adianta você minerar, mandar para a exchange e lá você não conseguir trocar por nada. E mais um ponto que vale destacar é se você for minerar a Aion, lembre-se que existe um valor mínimo para trade em cada exchange. Então, se você for aproveitar um pump, por exemplo, para minerar ela e depois vender, teria que conseguir minerar o suficiente para realizar um trade no mesmo dia. Afinal, essas moedas menores, às vezes elas dão um pump, né, bem curto, de 1 dia, 2 dias no máximo. Por exemplo, se olharmos aqui na Binance, para fazer conversão direta de Aion para USDC, que é uma stablecoin lastreada no dólar, precisamos de Aion suficiente para trocar por 20 USDC. Considerando o preço que a Aion está hoje, né, seriam mais de 500 Aion para estar fazendo essa conversão. Então, dependendo do seu poder computacional, pode demorar a juntar, né, e se demorar demais, pode já ter caído o valor da criptomoeda.
no trade clássico da Binance também. Se eu fosse trocar a ION por USDT, que é uma stablecoin lastrada no dólar também, eu precisaria de ION suficiente para trocar por 10 USDT, o que hoje seria em média aí de 331 IONs. Por isso, galera, que é importante, quando for minerar moedas menores, sempre verifique o valor mínimo de trade na exchange, porque às vezes você demora muito para acumular o valor mínimo da moeda e acaba perdendo a vantagem que ela tinha por conta do pump que ela deu. E no fim acaba que, se você tivesse ficado minerando aí moedas mais consolidadas, teria ganho mais. Aqui no CoinMarketCap nós podemos ver que a ION está na posição 656 por conta do seu market cap, né, 16 milhões. Não é um market cap muito alto, a sua cotação atual aqui está na casa dos 3 cents de dólares, é uma cotação baixa, né? Inclusive o seu volume está caindo aqui quase 60% nas últimas 24 horas e tem uma quantidade total aí de 501 bilhões de IONs em circulação. O gráfico do seu preço, né, se nós olharmos o gráfico total, ela teve um primeiro pump lá em meados de 2017 a 2018, que ela chegou a custar mais de 9 dólares. E de lá para cá foi só ruína, a moeda acabou caindo demais, né? E hoje ela está custando aqui na casa dos 3 cents de dólares, então caiu bastante aqui o seu valor. Quanto à rentabilidade da mineração, utilizando a calculadora do Atomine, na minha RTX 3060, no Ethereum ela estaria rendendo 1,03 dólares por dia. Já na ION, 46 cents de dólares por dia, menos da metade, né? Logo, hoje não está valendo a pena minerá-la, tendo em vista aí que eu poderia minerar o Ethereum e trocar, né, pela ION, no caso de quem quer investir na moeda. Mas talvez em um cenário pós-Ethereum, ela tenha uma performance bacana. Por isso, na saga Minerar até o Fim, a ideia é trazer possibilidades de criptomoedas mineradas por placas de vídeo. Aqui no Minepool Stats nós temos várias pools para minerar essa criptomoeda. Eu irei utilizar a Wallet Poly simplesmente porque ela tem a menor taxa em comparação às outras. E apesar de ter poucos mineradores utilizando ela e um hash rate não tão grande, né, ela tem uma quebra frequente de blocos e tem servidor BR, ou seja, ping baixo. E com ping baixo nós sabemos que gera menos stale share, menos shares obsoletos para a nossa mineração. No meu caso, o ping dela aqui ficou baixo mesmo, coisa de 30 ms. Agora nós iremos minerar a ION no Windows com placas da AMD e placas da NVIDIA. Então vamos achar aqui a ION na Wallet Poly, clique em ligação. Notem que eu tenho vários servidores, inclusive server BR, né, o que nos deixa com ping bem baixo. Vamos selecionar aqui a região, Brasil. O minerador que nós iremos utilizar será o Lawminer, que nós podemos minerar com placas AMD e placas da NVIDIA. Aqui vocês vão colocar a carteira de vocês. Então eu vou lá na Binance, vou selecionar a ION e o servidor da ION. Não posso selecionar o servidor ERC20 para estar minerando, apenas o servidor da ION. Copiei a carteira, voltei lá na pool, colei. Coloco o nome do minerador. E aqui agora ele já nos dá dois parâmetros. O primeiro, né, é para fazer download do Lawminer, que basicamente é o GitHub onde nós iremos fazer download aí do minerador. E aqui embaixo ele já dá uma pré-configuração que nós podemos utilizar lá no arquivo batch do minerador, onde essa pré-configuração nós podemos copiar ela ou fazer download do arquivo batch que nós só moveremos para a pasta, né? Então vamos fazer download primeiro do Lawminer. Clica aqui nos releases do Lawminer. Vamos ver a taxa, né? Olha aqui, pessoal. A taxa para estar minerando o algoritmo EquiHash 210.9, que é o algoritmo da ION, é de 1%. Não é uma taxa alta, né? É uma taxa aceitável. Agora nós iremos fazer download da versão mais atualizada do Lawminer. No meu caso, está na versão 1.51. Mas quando vocês forem ver esse vídeo, né? Talvez esteja uma versão acima já. Eu sempre gosto de fazer download da versão mais atualizada. Então vou clicar nela. Vou fazer download na versão para Windows. Lembrando que às vezes o antivírus ou o navegador pode bloquear o download, né? Então você tem que dar as permissões necessárias. No meu caso, não houve bloqueio algum, então vou clicar em exibir todos, mostrar na pasta. Ele vem compactado, vamos extrair. Bom, pessoal, aqui eu tenho três considerações a fazer. A primeira é que às vezes o antivírus detecta, né, este arquivo executável do minerador como vírus, como um malware e tira ele da pasta. Então você vai ter que criar uma exceção, né, para este arquivo. A segunda é que este arquivo executável é interessante que ele rode como administrador. Então vocês vão clicar com direito nele, propriedades, compatibilidade e marquem a opção executar este programa como administrador, aplicar e ok. E a terceira seria que vem muitos arquivos aqui nesta pasta, né? Então vou fazer uma faxina aqui. Bom, pessoal, já fiz um faxinão aqui. Agora eu vou mudar o nome, né, deste arquivo aqui, batch.
Vamos editar ele. Deleta tudo que tem aqui neste arquivo aqui, né, batch, e vamos copiar lá o que a pool nos deu. Então vamos lá na pool de mineração. Olha aqui, ó, eu vou copiar todos esses parâmetros em comando, ou basicamente vou fazer download do arquivo batch e vou jogar lá na pasta. Mas eu gosto de copiar sempre, né, o que já está aqui. Colei. Minerador já está configurado. Clique em arquivo salvar. Quanto aos overclocks necessários para a mineração da Ion, eu irei utilizar o MS Afterburner aí para estar setando os parâmetros de overclock, mas você pode utilizar, por exemplo, o programa da própria placa de vídeo, seja o programa da AMD ou NVIDIA. Você pode utilizar linhas de comando através do arquivo batch do minerador, né, para estar realizando os overclocks. Lembrando que neste caso eu sugiro o Gminer, porque ele é um pouquinho mais flexível aí na questão de overclocks. Onde que eu posso encontrar os overclocks para este algoritmo EquiHash 210.9? No site do MiniZ tem o overclock para algumas placas de vídeo, mas não tem todas. Você pode encontrar também em artigos aí do Reddit, nos popular prests lá do HiveOS e por aí vai. Então você tem que buscar. Mas o que nós temos que entender é que o algoritmo da Ion, o EquiHash 210.9, ele puxa um pouquinho mais o power limit, um pouquinho mais o core clock, e dependendo da placa de vídeo, às vezes o memory clock positivo ou negativo faz diferença, beleza? Então eu vou fazer alguns ajustes aqui e vamos começar a minerar. Beleza, agora vamos iniciar o minerador. Bom pessoal, já comecei a minerar aqui, vamos dar uma olhada lá na pool de mineração se já reportou o meu minerador. Vou copiar a carteira lá na Binance, copiei, colei e busquei. Já apareceu o nosso minerador, ó, está minerando 100%. Galera, uma consideração rápida. Eu notei uma grande quantidade de shares rejeitados, né? Dependendo do minerador que eu estava utilizando e do servidor da pool. Ou seja, se você identificar que está tendo muito share rejeitado, eu sugiro que tente trocar o minerador, né? Não use o Lawminer, use o Gminer ou algum outro que tenha disponível a mineração da Ion. E se não der, tente trocar o servidor. Caso não conseguir resolver dessa forma também, aí talvez dá para estudar uma troca da pool de mineração. Agora nós iremos minerar no HiveOS. Então para isso vou clicar aqui na Farm. Clique em Wallets. Vamos adicionar a wallet aí da Ion. Acha a moeda Ion. Vou copiar a wallet lá na Binance. Lembrando que tem que estar na rede da Ion. Colei. Coloco o nome da wallet. Create. Agora vamos criar um flight sheet. Vamos buscar a moeda Ion. A wallet irei botar a que nós adicionamos, né? A pool de mineração eu estou utilizando a Wallet Poly, começando pelo servidor BR. Lembrando que aqui nós temos uma diferenciação que é PPLNS solo. No nosso caso a gente está minerando em pool, então será que é a opção PPLNS, Brasil PPLNS. Como secundária eu irei colocar a USA, depois a Europa e aplicar. O minerador, pessoal, é que nem eu falei ali na questão do Windows. Se você verificar que está dando muito share rejeitado, cogite a possibilidade, né, de trocar de minerador, ou até trocar de servidor da pool, ou até trocar de pool de mineração. No meu caso, com o Lawminer ficou legal, mas eu notei que aumentou um pouquinho a reject share ali em alguns momentos, né? Eu testei com outros mineradores também, teve alguma oscilação, mas aí às vezes é o caso da própria pool de mineração, né? Então você vai ter que fazer um teste aí, né, para verificar como que está o andamento, beleza? Então eu vou utilizar aqui o Lawminer. Clica aqui em Setup Miner Config. Aqui já vem tudo configurado, né, pessoal? Você não precisa mudar nada, mas caso você queira colocar um nome diferente aqui do minerador, mudar aqui o padrão do password X que o pessoal deixa, aí é livre manobrar. Clique em Apply Changes, vamos colocar um nome do flight sheet. Create Flight Sheet. Agora vamos lá no Worker. Eu vou desselecionar esse flight sheet que está em andamento. Flight sheet foi selecionado. Agora nós teríamos que fazer os overclocks necessários para a mineração aqui da Ion nessas placas de vídeo. Como eu falei, a Ion ela puxa um pouquinho mais o core clock, puxa um pouquinho mais o power limit da placa e a memória não influencia tanto, dependendo aí do modelo da placa de vídeo. Parâmetros de overclocks, você pode utilizar, por exemplo, o site do MiniZ aqui, que ele já tem alguns parâmetros de overclocks no algoritmo EquiHash 210.9, que nem vocês podem ver aqui, ó. Depois de feitos os overclocks, você pode iniciar a mineração. Então clica lá no foguetinho, vamos clicar no flight sheet foi criado, clique em aplicar.
Bom, pessoal, já está minerando que nem vocês podem ver. E uma coisa que eu posso ressaltar é a questão do consumo que as placas de vídeo estão tendo, né? Que está bem abaixo aqui do consumo do Ethereum. E a questão da temperatura que elas estão trabalhando. Outra coisa é a questão do LA, que está um pouquinho mais alto, né? Ou seja, causa um overload maior aí na rig de mineração. Vamos dar uma olhada lá na pool de mineração se já apareceu o nosso minerador. Então vamos clicar na ION. Vou copiar a carteira lá da Binance. Copiei. Vamos colar e buscar. Olha aí, já apareceu o Madness 1 e já está minerando 100%. Agora, basicamente, né, pessoal, é ficar coordenando aí a mineração. Bom, pessoal, quanto ao dashboard aqui da pool da Poly, é um dashboard bem simples. A única coisa que eu quero ressaltar é que o pagamento mínimo aqui da pool é de 10 ION, ou seja, você tem que fechar 10 ION para estar recebendo o pagamento. Esse pagamento, ele independe de tempo, tá bom? Atingiu o valor mínimo, ele faz algumas confirmações da rede e depois já efetua o pagamento. Inclusive, eu já recebi aqui, ó, um pagamento de 10 ION da Poly, né? 100%. Galera, algumas considerações rápidas. Notem aqui que antes de eu terminar de editar este vídeo, a moeda teve um pump, subindo mais de 20% exatamente agora, aumentando seu volume aí em 240%, né, nas últimas 24 horas. E a rentabilidade da mineração dela, aqui no Atomine, já subiu. Na mesma 3060 LHR, que antes estava fazendo 46 cents de dólares, agora está fazendo 88 cents de dólares no bruto. Não chegou, né, na rentabilidade do Ethereum da vida, mas isso é para vocês verem como essas moedas pequenas são mais voláteis. Concluindo então, pessoal, eu particularmente vejo mineradores alocando poder computacional para ION somente por conta de alguns pumps momentâneos, né, que a criptomoeda tem, e pela possibilidade de minerar com placas de 2 GB de VRAM, o que acaba dando uma sobrevida, né, às GPUs mais antigas. Contudo, eu vejo também que o envolvimento do time aí da ION é muito baixo, o que deixa bastante a desejar a nível de investimento. Mas lógico, cada um tem que realizar aquela análise própria, né, sempre com os pés no chão. Talvez em um cenário pós-Ethereum tenhamos mais avanço aí no protocolo da ION. Bom, pessoal, o vídeo foi esse, espero ter trazido algo relevante a vocês. Desejo sucesso, tamo junto e como sempre a modo Doom, bora minerar até o último bloco.